Não, O Meet está tendo problema, tem aula que a professora está tendo que aceitar ultimamente. Então, eles estavam comentando isso no ensino médio, no grupo, mas comigo não tinha acontecido nenhuma vez, não. Realmente, agora que eu vi isso. Pessoal, vamos lá, então, seguindo aí. Estou aceitando o pessoal aqui primeiro. Estranho isso. Deixa eu colocar aqui a tela para vocês, para a gente seguir no carboidrato. Nós estávamos falando sobre carboidratos. Biologia. Muito estranho, viu? Vamos lá, então. Seguindo aí, falando dos açúcares, dos carboidratos, vamos conhecer, então, o que é um monossacarídeo, o que é um oligosacarídeo, o que é um polissacarídeo, tá? Como é que nós podemos interpretar cada carboidrato desse aí da perspectiva da bioquímica? Então, essa parte da biologia que estuda essa associação entre a química e a bioquímica, ou seja, como é que funciona o nosso metabolismo, nós chamamos de bioquímica. E dentro dessa parte da bioquímica, a gente vai estudar aí vários, tá? Vários componentes orgânicos que são decisivos na composição do nosso corpo, são decisivos na composição dos organismos vivos. E esses compostos orgânicos, por exemplo, como os açúcares, como nós estávamos falando de manhã, eles são extremamente importantes, principalmente aí em se tratando de combustível celular, né? Então, eles são usados como combustíveis celulares, e ao serem usados como combustíveis celulares, eles são fundamentais para fornecer a energia que nossa célula ela tanto precisa para o nosso processo de respiração. Então, lembrando que no processo respiratório, você tem a quebra da glicose e a liberação de uma fonte de energia metabólica, que é a molécula que nós chamamos de ATP, tá? Então, aí você vai ter o ATP como uma fonte de energia metabólica. Então, pessoal, vamos entender um detalhe aqui. Zé, então, quando a gente fala de açúcares, nós temos, então, tamanhos de açúcares, tá? Então, vamos entender o que são esses açúcares e esses tamanhos de açúcares. Então, o que é um monossacarídeo? O que é um disacarídeo? O que é um polissacarídeo? Então, essas nomenclaturas, elas representam os açúcares de uma forma geral, mas só para você ter uma breve noção com relação a essa questão, para que você consiga absorver, teu organismo consiga absorver, nós só conseguimos absorver a partir do estômago e a partir principalmente do intestino delgado, nós só conseguimos absorver o que nós chamamos de micromoléculas. Ah, mas como é que você consegue transformar o alimento que você come, que normalmente ele é uma macromolécula, como é que você consegue transformar esse alimento numa micromolécula, uma molécula pequena capaz de ser absorvível pelo intestino e para que ela possa passar pela parede do intestino, nas microvelocidades, que elas possam cair, então, no seu sangue, tá? Como é que isso acontece? Bom, nós temos, então, toda a ação de digestão, toda a ação enzimática para quebrar macromoléculas naquilo que nós chamamos de micromoléculas. Então, macromoléculas são quebradas em micromoléculas. Ah, Zé, mas então deixa eu entender um detalhe, então. Se macromoléculas são quebradas em micromoléculas, vamos entender um detalhe. Então, qual que é a menor molécula que eu tenho de um açúcar, de um carboidrato? A menor molécula que eu tenho de um açúcar ou de um carboidrato é a molécula que nós chamamos de monossacarídeo, tá? É a menor molécula que eu tenho que compõe um açúcar. Aí, quando você começa a olhar para o monossacarídeo, quem são esses monossacarídeos? Tá? Essa menor molécula que consegue atravessar a nossa parede intestinal e cair no nosso sangue. Quem são eles? Bom, nós temos alguns tipos de monossacarídeo, mas o que eu vou adiantar para vocês é o seguinte: você tem monossacarídeos que apresentam 3 átomos de carbono, então 3 carbonos ligados. Você pode ter monossacarídeos com 4 átomos de carbono.
com 5 átomos de carbono, com 6 átomos de carbono. Esse com 6, vocês já estão cansados de ver. Quem que é o monossacarídeo que nós temos que tem 6 átomos de carbono? Esse que tem 6 átomos é a famosa glicose. Lembra lá quando você está estudando, mais atrás, nos anos anteriores, quando você estudou a respiração celular, a fotossíntese? Toda vez que a gente escreve glicose, uma molécula de glicose, a gente escreve assim, C6H12O6, tá? C6H12O6. Então, se é C6H12O6, significa que você tem 6 carbonos. Ainda eu posso ter um monossacarídeo a partir de 7 moléculas de glicose. Então, no pezinho do C lá, eu posso ter lá, por exemplo, C7, tá? Então, nesse caso aqui, C7, eu vou ter aqui de glicose. Deixa eu só ver um detalhe aqui, que eu... É que a gente vai ter uma mudançazinha na prova, tá? Na prova de vocês, a Elvira já está fazendo o calendário de vocês, aí vocês têm, porque tem que ser entregue até antes do dia 19. Então, ela marcou lá, tem uma prova que ela marcou uma na quarta e uma na quinta. Acho que é física e química numa semana, e na outra semana já tem a prova de biologia. A gente vai seguir o calendário da Elvira. Aí eu pedi para ela não marcar em horário de aula, para marcar em horário à tarde, igual nós estávamos fazendo mesmo, para não atrapalhar as nossas aulas, tá? Mas vamos aguardar ela apresentar como é que chama, o calendário para vocês. A gente vai seguir, porque vocês têm que... simulado... o simulado... Mas isso nas bimestrais, né? Nós falando bimestral, tá? A mensal nossa continua semana que vem. Essas provas que eu estou falando aqui é a partir de abril, tá? Que ela fez. Agora, o simulado de vocês é a mesma matéria da mensal, tá? Eu cobro no simulado. Então, não muda nada. Vocês não precisam estudar para o simulado à parte. Então, você tem a mesma matéria da mensal, é a matéria de simulado. Vocês já estudaram, falta só biologia, né? Então, é capítulo 1 e 2, normal, daqueles que nós vimos, do simulado, e o resto é a mesma coisa, não muda. Beleza? Zé. Oi. A Maria Eduarda, ela mandou no grupo para você aceitar ela na aula. Ué, mas não está aparecendo aqui, não. Dá para ela pedir a solicitação de Ela novo? já está na aula, já está aparecendo o nome dela aqui. Eu acho que eu já aceitei. Então, olha só. Então, um detalhe aqui, pessoal. Quando a gente fala, então, de monossacarídeo, eu estou falando, guarda bem isso, coloca no cantinho da apostila de vocês. Então, monossacarídeo são redes de açúcares que têm de 3 a 7 carbonos, tá? Então, eu vou ter de 3 a 7 carbonos. Então, isso é um monossacarídeo, Zé? É um monossacarídeo. Ah, Zé, e quando eu tenho um oligosacarídeo, Zé? Oligosacarídeo, eu tenho de 2 a 10 monossacarídeos. Eu gostaria que você colocasse para mim isso aí, no cantinho. Então, ó, você coloca assim, monossacarídeo é todo composto de açúcar que é formado de 3 a 7 carbonos. Então, isso é um monossacarídeo, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, um oligosacarídeo, eu vou ter de 2 a 10 monossacarídeos fundidos, tá? Juntos. E se eu tiver um polissacarídeo, eu vou ter mais de 10 moléculas de monossacarídeo, uma junto da outra. Então, por que isso é importante? Isso é importante por uma série de fatores. Primeiro, quanto maior, mais você vai atuar aí para quebrar essa molécula, tá? De forma mais coerciva, para você quebrar essa molécula sob a ação enzimática.
Se você ingerir uma micromolécula, por exemplo, estou ingerindo glicose, Zé. Estou comendo, sei lá, que você não pode fazer de jeito nenhum se você for diabético, por exemplo, não pode fazer isso de jeito nenhum. Mas se você, por exemplo, se você pega uma barrinha de chocolate e você come essa barrinha de chocolate, toma guaraná por cima, é como se você estivesse ingerindo glicose pura. E como você está ingerindo glicose pura nessa condição, se logo após você fazer isso, já fala o polissacarídeo, peraí, deixa eu aceitar o Nicolas aqui. Então, olha só, se você está ingerindo, tá, glicose pura, o que vai acontecer? O teu nível de glicose no sangue, que o normal fica até 80 normalmente, né? Mas pode chegar até 99, que está normal. Aí o teu nível de glicose vai a 150. Se você tomar um copo de guaraná ou garapa de cana, alguma coisa assim, comer um chocolate, sobe de uma vez, tá? Como ele sobe de uma vez, qual que é a sua diferença para a diferença do mais de 10 monossacarídeos são os polissacarídeos. O pessoal está perguntando aqui, ó. Se tiver mais de 10 monossacarídeos agrupados, nós temos então os açúcares maiores, que é o amido, a celulose, que nós chamamos de polissacarídeos, tá? A minha glicose foi até 160, passou de 130, agora eu sou diabético. Não. A sua glicose em jejum, ela deve ficar até 80, até 99. Agora, se você tem glicose em jejum acima de 130, você é diabetes. Se ela for de 99 a cerca de 130, você é pré-diabetes. 128, né? Você é pré-diabetes. Aí, se você se tornar diabetes, você não tem retorno mais. Você vai ter que tratar a doença a vida toda, tá? Aí, alguns é diabetes tipo 1, que é congênita, a pessoa já nasce com essa insuficiência na produção de insulina, então ela tem que aplicar insulina todo dia, porque o pâncreas dela não consegue produzir insulina. Então, ela aplica, vive normal, faz a dieta, sem problema. Se ela for diabetes tipo 2, que é a diabetes mellitus tipo 2, isso ela adquiriu com a idade, normalmente, depois dos 40 anos, falta de exercício físico, então a alimentação não muito regrada. Então, assim, às vezes a própria obesidade pode levar a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é um pouquinho diferente da diabetes tipo 1. Nesse caso, disacarídeos é quando você tem 2 monossacarídeos unidos. Isso é um disacarídeo, tá? Eu já vou falar, é um tipo de oligosacarídeo. Aí, olha só, quando você tem, então, um probleminha de saúde, eu estou com diabetes tipo 2, Bom, você está com diabetes tipo 2, então presta atenção no detalhe aqui, ó. Maria Eduarda, pode ir falando aí, Maria Eduarda. Estou vendo, Zé, eu estou aceitando. eu sou diabética, porém eu fiquei diabética por causa que eu tive uma pancreatite. E, tipo, que você estava falando na primeira aula sobre fazer exames e tal, eu faço sempre de rotina. E o meu último exame que eu fiz, a minha glicose em jejum, estava 160. Estava um pouquinho desregulado. Mas aí, Maria Eduarda, deixa eu te perguntar uma coisa. No seu caso específico, você faz reposição insulínica ou você só toma medicação? Eu tomo insulina 4 vezes ao dia, 2. Então, quando que começou a sua diabetes? Começou... Que idade você tinha? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Então, a tua diabetes provavelmente é diabetes juvenil, né? É diabetes que você tem. Você pode ver que tem mais pessoas na sua família, provavelmente tem também diabetes. Se você for fazer um histórico da sua família, provavelmente você vai encontrar mais pessoas. Então, pela sua idade, tá certo. Pode ser o fator desencadeante aí, porque você teve uma infecção no pâncreas, e essa infecção no pâncreas começou a interferir na sua produção insulínica, né? Mas, como você precisa de reposição insulínica, provavelmente o teu caso é diabetes tipo 1, tá? A diabetes tipo 2, a pessoa, normalmente, ela faz dieta e toma medicação, né? Ela não toma insulina, só quando está muito desnivelado. Aí ela toma medicação, e ao tomar medicação, a metformina, por exemplo, é para estimular o pâncreas a liberar a insulina e estimular também a maior permeabilidade da membrana plasmática para a entrada da glicose. É um probleminha lá nos receptores de membrana. Então, presta atenção no detalhe. A diabetes eu é uma doença. tomo o remédio e a insulina. Você toma as duas coisas, né? Para fazer É porque a tua foi provocada, na verdade, por pancreatite, por infecção do pâncreas. Mas, assim, é regulado, tá? Você não pode deixar chegar no jejum a 160. Sempre você tem que ver a questão da sua hemoglobina glicada também. Como é que está o teor de açúcar na sua hemoglobina nos últimos 3 meses. A hemoglobina glicada, dá para a gente ver essa questão também.
e sempre evitar uma alimentação que seja muito rica em carboidratos, né? Então, comer aquilo que aquela dieta ideal para se fazer e evitar comer açúcar mesmo, né? Então, você tem outros tipos de alimentação aí que você evita consumir diretamente o açúcar, sem necessariamente você evitar consumir esporadicamente produtos doces. Mas a diabetes é uma doença bastante comum no Brasil, tá? E no mundo. É uma doença que tem que ser tratada. Ela não tem, por enquanto, ela não tem uma cura efetiva, mas pelo menos ela tem tratamento e a pessoa convive com a doença sem maiores problemas, desde que ela tenha consciência. Nós tivemos o problema da Mariana 2 anos atrás, irmã da Amanda, e a Mariana tem um problema, que nós temos a formação dos açúcares no nosso corpo depende de 2 radicais, a gente chama de aldose e cetose. O que aconteceu com a Mariana? A Mariana teve um desequilíbrio, Mariana Figueiredo, ela teve um desequilíbrio na época e teve a formação de corpos cetônicos, muitos corpos cetônicos. A Mariana Figueiredo a gente ficou até apreensivo na época, ficou quase uma semana, né? Uma semana de internação, e ela teve um teor muito elevado de açúcar na época, mas graças a Deus deu tudo certo, ela melhorou, está tudo normal, né? Depois ela não teve mais problema com isso, mas ela teve um desequilíbrio, tá, na época, por causa do excesso de corpos cetônicos. Então, vamos guardar, antes da gente entrar nessa questão, mais uma vez, então, para quem chegou depois. Quando a gente fala de monossacarídeo, eu tenho, então, um açúcar que vai ter de 3 a 7 carbonos, átomos de carbonos. Aí, o mais comum que você conhece de monossacarídeo é a glicose, que é o C6H12O6. A glicose, que é o açúcar comum. Aí, quando você fala em oligosacarídeo, eu posso ter disacarídeo, vocês mencionaram aqui agora há pouco. O que é um disacarídeo? Di é quando eu tenho 2 monossacarídeos. Então, se eu unir 2 monossacarídeos, eu tenho um disacarídeo, que é um tipo de oligosacarídeo. Se eu tenho só 2, tá? Eu chamo de di. Agora, se eu tenho de 2 monossacarídeos até 10 monossacarídeos unidos uns aos outros, grandes cadeias, eu chamo de oligosacarídeo. Se eu tenho acima de 10 monossacarídeos, maior do que 10 monossacarídeos unidos, eu passo a chamar de polissacarídeo. Simples assim. Zé, Tá? Oi. se eu tiver um polissacarídeo que tiver 10, que tiver, por exemplo, Acima de sei lá, 10. monossacarídeo. Até 10 é oligo. Acima de 10, 11, já é poli. Então, se eu tiver um polissacarídeo que tem 20 monossacarídeos e cada um desses monossacarídeos tiver, sei lá, 2 moléculas de carbono, aí Não, só com 2 não dá. Tem que ter pelo menos 3, né? De 3 a 7. com 3. Tá, tudo Aí, bem. Aí você tem 60 moléculas de carbono. Você tem 20 mono de 3, dá 60. 20 vezes 3, 60. é. Aí você vai ter 60 átomos de carbono, entendeu? Ah, É só você multiplicar o número de mono vezes o número de átomos de carbono que você tem em cada molécula. Se fosse de glicose, você teria 6 vezes 20, daria 120 átomos de carbono. Tá? Então, você tem grandes moléculas. Aí, como é que funciona o nosso organismo? O nosso organismo, ele estoca energia na forma de grandes moléculas de polissacarídeo. Como é que chama o polissacarídeo de reserva do nosso organismo? Vocês lembram? Está lá no tecido muscular e que fica concentrado no nosso fígado. Como é que chama o local de reserva do nosso organismo, que é o polissacarídeo de reserva? Como é que ele chama? Vocês lembram o nome dele? Como é que é o vegetal? Como é que chama o vegetal? O que você tem na batatinha, que a gente falou hoje de manhã? Que você tem muito na batatinha, tem muito no pão. Como é que chama aquele polissacarídeo? Carboidrato? Então, mas como é que é o nome do carboidrato desse polissacarídeo? Carboidrato é o nome genérico de açúcar, né? Mas quando a gente fala num polissacarídeo, por exemplo, batata é rica em quê? Você coloca ela na boca, ela até derrete. Ela é rica em quê? Qual polissacarídeo? Além do trigo. Qual polissacarídeo que nós temos? A Lívia falou trigo, né? Além do trigo,
Qual que é o açúcar que está presente na batata? O trigo está presente no pão, né? Glicose? Aí não, qual que é o açúcar? O polissacarídeo, glicose é um monossacarídeo. Qual que é o açúcar presente na batata? Não é o amido, pessoal? No pãozinho, Amido, eu ia tem falar. amido. É o amido. O amido é um polissacarídeo com mais de 10 moléculas de glicose fundidas, que são monossacarídeos, tá? Então, olha só, o amido animal, aliás, o amido vegetal. No animal, nós temos o que nós chamamos de glicogênio. Se você não sabia, você vai guardar. A reserva animal é através do tecido que nós chamamos de glicogênio. O que é o glicogênio? Glicogênio é um imenso polissacarídeo formado por várias moléculas de glicose. É um glicogênio. Agora, qual que é um polissacarídeo também no nosso dia a dia, que ele está presente na parede celular dos vegetais, que você usa para fazer papel? Como é que chama esse polissacarídeo? Celulose? Celulose. É o polissacarídeo destinado para você fazer papel. Exatamente, a celulose. Outra coisa interessante também, se tratando de açúcar. Vocês falaram em disacarídeo. Quando eu tenho um açúcar, por exemplo, conhecido como lactose no leite, a lactose ela é formada por 2 moléculas de um monossacarídeo, tá? Então, o que é a lactose? Eu tenho um monossacarídeo aqui que é conhecido como glicose, que você já conhece, e tem outro que tem a fórmula muito parecida com a glicose, que é a frutose. Aliás, a galactose, tá? Então, lactose é o disacarídeo do leite. Ah, se eu quebrar esse açúcar do leite, Zé, eu vou ter o quê? Eu vou ter a glicose e a galactose. Ah, tem um disacarídeo da planta, Zé? Tem. Qual que é o disacarídeo? Além do amido, que é um polissacarídeo, qual que é o disacarídeo vegetal que a gente consome bastante nas frutas, nas hortaliças que nós comemos? Qual que é um disacarídeo que a gente consome bastante? Tá? Um que é docinho, principalmente em fruto doce, sempre tem ele. Qual que é esse disacarídeo? Nós vamos ter lá aquele que a gente chama de vamos lembrar deles aqui, ó. Você tem a sacarose. A sacarose, quando você quebra a sacarose, você converte uma molécula de glicose e a outra, maltose, exatamente. Você converte uma molécula, isso mesmo, Ana Júlia, uma molécula de glicose e a outra molécula na sacarose, de frutose. Frutose é um açúcar produzido pelo vegetal também, tá? Ah, Zé, eu tenho a maltose, que a Ana Júlia falou aqui agora. Se eu tenho maltose, se eu quebrar esse disacarídeo conhecido como maltose, o que eu vou produzir? 2 monossacarídeos de glicose, 2 moléculas de glicose, tá? Então, assim, esses açúcares, eles compõem a nossa dieta alimentar. Nós estamos diante desses açúcares, nós não podemos fugir desses açúcares. Nosso dia a dia, ele compreende esses açúcares. Oi. E como é que chama a reserva que você falou, que a gente tem lá, não sei o que, perto do fígado? Glicogênio. É a nossa reserva que fica tanto no fígado quanto no músculo, que é um polissacarídeo. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o grande erro nos Estados Unidos? Eles eram muito criticados, porque a dieta americana, lá, você sabe, o cara levanta de manhã, ele gosta muito de ovos com bacons, né, mexidos. Então, algo bastante conciso, muito proteico e muito gorduroso. Aí o pessoal falava assim, se tu entope o coração, né, provoca aumento de colesterol ruim, que é o LDL, então isso provoca uma série de distúrbios metabólicos que vai lá na frente levar um indivíduo a óbito, ou vai levar problemas sérios aí. Mas aí começaram tanto a falar nessa questão, não, gordura faz muito mal. O americano, ele não tem o hábito de almoçar, né? Ele faz a primeira refeição, o café da manhã, dele bastante forte, depois ele dá um tapa na hora do almoço, come alguma coisinha, na hora à noite, aí vai comer um hambúrguer, alguma coisa assim, né? Que não é nem um pouco natural. Mas, enfim, aí substituíram, grande parte dos Estados Unidos, substituíram a dieta nutritiva, que era a base de proteína e gordura, começaram a comer muito carboidrato. Aí vocês conhecem bastante aqueles sucrilhos, aqueles minerais que vêm revestidos com carboidratos, tem demais. Aí colocava leite e tomava carboidrato. Eu pergunto para vocês, o que é pior? Você comer ovos com bacon de manhã ou você comer carboidrato
minerais com carboidrato na parte da manhã. O que vocês acham que é pior para a saúde, hein? O americano descobriu isso com o tempo, né? Carboidrato? Carboidrato. Carboidrato. Engraçado que, na verdade, os dois não são bons, né? Mas o carboidrato teve um efeito pior do que o efeito da gordura, dos ovos com bacon, da proteína e da gordura. Foi pior por quê? Porque o carboidrato em excesso, ele promove, tá? Ele promove um ganho de massa, uma tendência à obesidade, um negócio assim, impressionante. Tanto que se você pegar hoje nos Estados Unidos, quase 40% da população americana, ela é considerada em sobrepeso. Você sabe calcular para ver se você está com IMC, índice de massa corpórea, certo ou se está errado? Você sabe como é que faz a conta? Vocês sabem como é que faz a conta? Então, vou explicar para vocês, ó. Você pega a sua massa, que não é o seu peso, é a sua massa, nós já aprendemos isso, né? O valor da sua massa e divide pelo valor da sua altura ao quadrado. Por exemplo, você tem uma massa lá de 50 quilogramas. Você pega os 50 quilogramas, Zé, quanto que é a minha altura? Sei lá, tua altura é 1,60 m. Então, você põe 50 dividido por 1,6 ao quadrado. Qual o valor que deu? Se o valor que der for menor do que 18,5, você está abaixo do peso, tá? E você pode até estar em situações de desnutrição mesmo. Se o valor seu deu entre 18,5 e 25, você está no peso normal. Zé, o que seria o peso mais normalzinho para mim? Se desse 22, 22,5, seria perfeito o valor, tá? Se você, na hora que você faz a conta da sua massa corpórea dividido para a sua altura ao quadrado, se der de 25 a 30, você está de sobrepeso. O que é o sobrepeso? Você já está flertando com a obesidade, tá? Então não é legal para a sua saúde. Não é, quando a gente fala de obesidade, vamos entender um detalhe aqui. As pessoas acham que simplesmente é uma questão de estética. Não é questão de estética. Tem pessoas que... Tá dentro do peso? Se der 20, o índice de massa corporal é o quê? 20 está normal. De 18,5 a 25 é normal. Tá? É o que se espera. Tá? É o desejável. Então, olha só. Se você fala assim, mas é questão de estética, questão de beleza. Não, ninguém está falando de estética nem de beleza. Nós estamos falando aqui de saúde. Tá? O que é bom, o que não é bom. Mas porque tem gente que fala assim, tem pessoas que gostam de pessoas, se interessam por pessoas mais cheias, outras por pessoas, digamos assim, que têm um corpo, um padrão entre o padrão sugerido aí de 20 e 22, ou por pessoas muito magras. Isso aí essa questão de gostar é uma questão muito subjetiva. Agora, o que a tua saúde pede? A tua saúde pede que você não fique nesse patamar de 25 a 30, porque você está em sobrepeso, tá? Por quê? É uma porta que você está flertando com a obesidade 1. Obesidade 1, você tem pessoas que têm de 30 a 35, obesidade 1, 35, a conta deu 35 a 40, obesidade 2, que começa já o processo próximo da obesidade mórbida. A partir de 40 a 45 ou mais, obesidade mórbida. Aí você tem um problema seríssimo de saúde, tá? E essa obesidade mórbida, a própria obesidade em si, já abre as portas para você ter problemas cardíacos, para você ter diabetes. Zé, mas para eu ter problemas cardíacos, para eu ter diabetes, etc., eu preciso ser obeso? Obeso? Não, você pode ser magro e ter os problemas também. Você pode ter histórico genético na sua família de problemas nesse sentido. Mas, normalmente, as pessoas que estão de sobrepeso ou que são obesas, elas têm maior predisposição a desenvolver problemas dessa natureza. Por isso que calculadora sempre na mão, mantém sempre abaixo de 25. A tendência é você ter uma saúde melhor. Então, não é estética, é saúde, tá? Outra coisa que é fundamental. Zé, eu tenho tendência de engordar. Às vezes você fala, tem tendência de ganhar massa. Por que você tem tendência de ganhar massa? Porque você come mal. Come mal. Você não come o que precisa ser comido.
Mas eu gosto muito de carboidrato, eu gosto muito de agentes rápidos, né? Que eu como aquilo, já faz um efeitinho, vou lá, chupo uma balinha, aquilo já faz um efeito, uma bombinha de glicose que eu estou ingerindo ali, fica legal, tal, mas não é legal para sua saúde. Você tem que comer muito sais, aliás, você tem que comer muita verdura, arroz é importante, feijão é importante, proteína é importante. Então, tudo isso é importante, mas tudo na dosimetria ideal. O que você não pode é substituir. Tem gente que fica atrás do doce o dia inteiro. Às vezes, principalmente na idade de vocês. Na idade de vocês é muito comum, às vezes, a pessoa falar assim, tem sérias restrições com frutas, e vocês precisam de comer frutas. Até para aquilo que eu já falei. Fruta e verdura para vocês é fundamental. Preservar o intestino, evitar câncer de intestino. Quem não quer evitar isso no futuro? Então, coma fibra. Tome muita água. Isso é fundamental. Tá? E tente alimentar. Zé, mas eu não vou poder comer um sorvete de vez em quando, não vou poder tomar um refrigerante. Tudo você pode fazer, desde que seja equilibrado. Agora, você não pode viver tomando refrigerante. Você não pode viver de sorvete. Tá? Então, nada precisa ser extremo. Dá para comer um pouco de cada coisa, mas na dose certa. Então, aí você fala assim, mas e aí, Zé? E aí que você vai ganhar com a sua saúde, que é o mais importante. Aí, por exemplo, você está diante de um quadro pandêmico que nós estamos agora, de pandemia. Quanto melhor estiver o seu sistema imunitário, mais você pode resistir, tá? De uma forma mais forte, você resiste mais uma Covid, você resiste mais uma gripe comum. Quanto mais rebaixado está o sistema imunitário, você pode ver, você tem algum problema, qualquer coisinha você fica resfriado, qualquer coisinha você está tossindo, qualquer coisinha você está com garganta inflamada. O que significa isso? Significa que a tua imunidade está lá no chão. Se a tua imunidade está lá no chão, o que pode estar influenciando a minha imunidade? A forma da minha alimentação, tá? Zé, eu não gosto de suco de laranja, eu não gosto de suco de acerola. Tudo que a tua mãe põe na mesa para vocês tomarem, não gosto, não gosto. Você só sabe falar assim, eu não gosto de nada, quase. Só gosto daquelas coisinhas, chocolate, um sorvetinho, etc, tal, né? Então, mas isso não garante imunidade de nada. E quando você precisa do seu organismo para combater uma determinada patologia, você tem imunidade lá embaixo, se você contrai aquela patologia, você fica em maus lençóis, tá? Então, tudo com equilíbrio, você chega a um consenso, você chega a um denominador comum. Então, olha só, os carboidratos, então, eles são muito importantes, tá? Para a nossa vida, até porque nós não vivemos sem ele. Quando eu estou falando que o americano, ele aumentou o teor de obesidade na medida que ele substituiu a gordura e a proteína por carboidrato, porque ele comia demais. Não quer dizer que você não possa comer. O brasileiro tem hábito diferente. O brasileiro, às vezes, come um pãozinho de manhã, com margarina, toma leite com café. Os hábitos do brasileiro, na primeira refeição, é bem devagar, até insípido, né, a primeira refeição que nós fazemos. Por quê? A nossa principal refeição, ela tende a ser no almoço, tá? E muitas vezes o brasileiro, coitado, pela situação que nós temos no nosso país de desigualdade social, muitas vezes ele não tem condição nem de tomar um café da manhã adequado, nem um pãozinho ele consegue, tá? Muitas vezes ele fica só no café preto mesmo. O café que a gente chama de café da manhã, infelizmente, é o café preto, porque ele fica restrito a esse café preto. Oi, pode falar. A pessoa ter obesidade mórbida, que eu acho que é a maior que tem, quanto que tem que ser o MC? Acima de 45. Aliás, é de 40 a 45. A partir de 40, já é considerado obeso mórbido. E uma coisa que eu vou colocar para vocês. Por isso que vocês têm uma... De 45, tipo... Será que existe gente que tem 300 quilos? Tem. Aqueles programas lá no Discover, lá passa até 320 quilos, 400 quilos, entendeu? É um negócio... Obesidade. Pra você ter noção, a pessoa não consegue sair dentro do quarto. Quando eles vão tirar a pessoa para fazer uma cirurgia bariátrica, tem que quebrar a parede para tirar a pessoa, não passa para a porta mais, tá? Então, assim, vocês têm uma responsabilidade muito grande, mas o biotipo da pessoa também não influencia no ganho de gordura. Claro, ó, pessoa que faz muita academia, você tem dois tipos de gordura. Você tem a massa magra e você tem a massa gorda. A massa gorda não é a massa ideal, a massa magra é ideal. Então, o indivíduo ele pode, por exemplo, ter uma massa de 110, 120 quilos e não ser obeso. Mas aí você tem um corpo atlético, aí é diferente, tá?
Aí você vai no nutricionista, o cara mede lá, ó, ele vem ele mede o índice de massa que você tem, massa magra. O problema é a massa gorda que a gente está falando aqui, né? Então, a massa gorda aí, que é aquele pessoal que mexe com halterofilismo, por exemplo, o cara pesa 150 quilos, né? Ah, mas ele pesa 150, ele pesa, a massa dele é 150 quilos, ele pesa 1.500 newtons, né? Então, aquilo é para ele fazer o exercício dele, mas ele tem massa magra, não é massa gorda. Mas o problema nosso é massa gorda, tá? E outra coisa, vocês sabiam que nós temos um dispositivo para não emagrecer? Ah, só um detalhe, Ana Luísa, só para terminar aqui isso que você perguntou. Vocês têm uma causa social muito forte, uma influência, principalmente com os familiares. Porque, sendo na idade de vocês, essa idade adolescente, às vezes vocês são ouvidos, vocês sensibilizam. É mais fácil vocês, na idade de vocês, chegar no seu avô e convencer que ele precisa fazer uma dieta, de que um adulto chegar no avô e convencer, de que o filho chegar no pai e convencer que ele precisa fazer uma dieta. Então, eles ouvem muito mais os netos, eles ficam muito mais sensíveis. Porque, assim, não é como alarmismo, não, estou falando a realidade, tá? Que nem a Ana Luísa perguntou, obeso mórbido, pra você ter noção, uma pessoa com obesidade mórbida, que, sei lá, tem 1,80 m, pesa 200 quilos, tá? Que tem massa de 200 quilos, para ela ter massa de 1,80 m, a minha altura é 1,82 m, minha massa pode ir até 84 quilos. Então, até 84 é o limite para dar os 25, tá? E ela pesa mais do que o dobro disso. Ela tem massa mais do que o dobro disso, tá? 200 quilogramas a massa dela. Então, presta atenção. Uma pessoa nessas condições, ela tem opções. Ela tem a opção de reverter a sua estratégia alimentar, dieta, tentar perder. Ah, mas é muita massa para perder. Essa pessoa tem que perder 120 quilos. Pois é complicado. Por isso que tem a cirurgia bariátrica também, que é uma opção que o médico, muitas vezes, ele pode prescrever. Mas e aí, Zé? E aí? E aí é o seguinte, uma coisa que eu vou falar para vocês agora. Vocês conhecem alguém que é obeso mórbido na terceira idade? Vocês conhecem alguém? Não. Eu não. É acima de 60 anos. Vocês conhecem alguém acima Eu de 60 anos? acho que não tem como. A pessoa fica muito doente e acaba morrendo antes. É isso aí, Gabriel. É exatamente isso que a Gabriele falou. A expectativa de vida para uma pessoa que tem obesidade mórbida é 49 anos de idade. 49 anos de idade. Tá? Essa é a expectativa de vida. Muitos, não quer dizer que não pode chegar até 50, 51, até 60, mas a média de expectativa de vida é o que a Gabriele acabou de falar. Normalmente, infelizmente, por causas secundárias, tá? A pessoa vai morrer antes. Tá? Vai morrer antes. Então, assim, vocês têm essa obrigação. Às vezes você vê, se você vê assim, pessoal da tua família, já falei isso para vocês, às vezes a pessoa tem preguiça, é fundamental para os avós de vocês, para os pais de vocês, às vezes a correria do dia a dia é difícil, mas é fundamental a pessoa caminhar pelo menos 30 minutos por dia. 30 minutos por dia, você caminha tranquilamente uns 3 quilômetros, tá? Então, é fundamental. Você vê que a pessoa não tem ânimo para ir, chama você a pessoa, se você gosta daquela pessoa, se você quer que essa pessoa fique bastante tempo com você, para a saúde dela, chama essa pessoa para caminhar contigo. Vai junto que a pessoa vai. Aí você acaba animando, a pessoa vê que você está animado para caminhar, e você está ajudando na saúde do seu pai, na saúde da sua mãe, na saúde dos seus avós. Outra coisa, a pessoa no dia a dia, às vezes, é muito relaxada com relação à questão de exames, quase não vai ao médico. Nunca fui. A pessoa fala assim, nossa, eu nunca fui internado na minha vida, eu nunca fui no hospital, como se isso fosse algum benefício. Ela não sabe, ela pode ter uma bomba relógio dentro dela. Ela acha que a saúde dela tá boa, mas quando ela faz o exame de sangue, a partir dos 40, ela começa a ver que ela precisa de um acompanhamento médico. E tudo aquilo que eu falei para vocês hoje de manhã, tudo aquilo que você começa a acompanhar mais cedo, é mais fácil de ser cuidado. Tudo aquilo que você vai deixando, fica mais difícil. Passou de 40, você tem pai ou mãe, até antes disso, o ideal a partir de 35, você tem pai ou mãe, fica no pé. Fala, mãe, você está fazendo o exame lá, mamografia? É fundamental. Se você diagnostica câncer de mama precoce, é muito mais fácil você curar. E às vezes a pessoa tem 40, eu conheço
Pessoas com 48 anos, você já chegou para mim e falou, nunca fiz uma mamografia na minha vida, achando que aquilo era uma vantagem que ela estava me contando. Foi, você deve ter algum problema na cabeça, alguma psicopatia. Você nunca foi, né, no ginecologista e tal? Ela pega, não sei, né, acho que nunca fiz, acho que não precisa. Aí na hora que chega lá com o médico, o diagnóstico está com tumor na mama, e aí? Vira aquele desespero, não vira? Então, vamos prevenir. Tudo aquilo que pode prevenir. Meu pai, eu vejo meu pai lá, reclamando, se queixando de muita dor de cabeça, direto. Normalmente é emocional, é enxaqueca, mas não custa averiguar. Às vezes vocês pagam um plano de saúde para não usar. Ou nós pagamos, muitas vezes, plano de saúde para não usar. Vai no neuro, marca o neuro, fala para o teu pai, eu vou marcar o neurologista para ver que se é dor de cabeça o senhor tem. O cara vai investigar, faz uma tomografia, vai dar uma olhada. Às vezes é coisa simples, tira da cabeça, passa. Entende? Então, nós, vocês, a geração de vocês, é responsável, porque a geração de vocês, ela é muito mais instruída, muitas vezes, do que a geração dos pais de vocês, dos avós de vocês. Vocês têm muito mais acesso às informações hoje, quer pela internet, quer através de aula, do que a geração passada. A pessoa tem uma mistificação, a pessoa tem medo de vacina. Quantas pessoas hoje... Eu tive um problema aqui em casa com a sogra, minha sogra, né? Minha sogra, já a mãe da minha esposa, é uma senhora bem idosa, tem 83 anos, e ela estava com medo de tomar vacina. Com medo, porque ela tem diabetes, ela tem problema no coração, tá? Então, não, porque, eu não sei, ela viu alguma coisa na televisão que falou que alguém que tinha essa condição clínica tomou a vacina e faleceu. Mas acontece que a pessoa faleceu não foi porque ela tomou a vacina, faleceu por outra causa. Então, vocês têm essa... se a pessoa não acredita na sua palavra, o que eu resolvi o problema dela? Nós resolvemos o problema dela. Na hora que o médico dela falou para ela que não tinha problema, o cardiologista dela, que tinha que vacinar, que o risco... Hoje nós temos 100% dos leitos de UTI da Santa Casa estão ocupados. A enfermaria, 100% da enfermaria da Santa Casa também está ocupada. Não tem vaga. O prefeito ia conversar lá no Alzira para ver se começava a receber paciente com Covid também. Então a situação está dramática, nós estamos vivendo uma situação dramática. Nos planos de saúde, eles estão enviando direto para o INESA. Tá? Mesmo o plano da Unimed, eles estão com uma parceria para enviar para o INESA pacientes que precisam de UTI. Mas vai chegar num ponto que não vai ter UTI. Você está entendendo? Então, assim, vocês são fundamentais, vocês são elos, vocês são fundamentais na questão da educação de saúde dos seus pais. Não pode deixar passar batido, tá? Não pode deixar passar batido. Então, a gente vai continuar isso aqui semana que vem. A gente já falou da composição aqui dos carboidratos, eu nem mudei a folha aqui, que eu estava até esperando lá, o pessoal estava entrando, né? Mas aqui você já tem essa classificação que eu falei para vocês, ó. Semana que vem a gente reforça essa questão aqui, ó, do monodisacarídeo e dos polissacarídeos. Essa matéria é uma matéria muito fácil, pessoal, porque, na verdade, nós estamos trabalhando aqui com a matéria do nosso dia a dia, tá? Nós estamos trabalhando com aquilo que você come no dia a dia, com aquilo que você faz no dia a dia. Então, é muito tranquila essa matéria. É a parte bioquímica. Embora a gente vai, mais para frente, a gente vai dar mais uma complicadinha nessa matéria, né? A gente vê algumas coisas a mais nessa matéria, a gente vê que é bem legal, mas é uma matéria muito fácil, tranquila, e vocês não terão, tá, problemas com essa matéria. Não esquecer... amanhã a gente tem aula ainda, amanhã a gente tem aula de física. Mas não vão esquecer da prova nossa na próxima terça-feira, 3 horas. Vou marcar as 3, tá? Que é mais cedo, que aquele horário das 4 horas está muito dando defeito para muita gente aí. Então, das 3 às 5, nossa prova semana que vem, de biologia. Amanhã, aula de física. Coloca para mim aí, no chat, presente para mim aí, por favor. Coloca na frente do seu nome aí, presente. Tchau, Zé. Com Deus. Até mais, tchau, tchau. Tchau, Zé. Coloca aí, valeu. Até mais. Beleza, pessoal. E amanhã.